Hoje nós estamos aqui no Colégio Dante Alighieri, no Jardim Paulista, em São Paulo. O Dante é uma instituição super tradicional, tem mais de 100 anos de sua fundação e sempre teve um olhar focado em tecnologia e inovação na área de educação. Hoje nós vamos conversar com o Adriano. Adriano, conta pra gente um pouquinho sobre a unidade, quantos alunos o Dante tem hoje e quantos colaboradores. Bom, o Colégio Dante Alighieri foi fundado em 1911 por uma colônia de imigrantes italianos. Hoje nós temos 4.500 alunos e um quadro de funcionários entre colaboradores do administrativo e pedagógicos, professores, cerca de 1.000 pessoas. Com relação à cultura da empresa, quais são os valores que norteiam a cultura no Dante? Para construir um colégio de 1911, com as condições que eles tinham na época, os imigrantes italianos, foi preciso realmente um espírito de inovação, muita coragem, né? E uma questão importante que até hoje a gente traz assim no DNA da escola, que é olhar para o lado humano, né? Então foi uma escola que recebeu ali os filhos de imigrantes, numa questão que eles tinham com relação ao idioma, com relação à cultura e tudo mais. Então são valores que desde a fundação acompanham a gente, obviamente norteando sempre em relação à tecnologia, por exemplo, que hoje é uma questão para a gente muito importante, né? Então, se a gente foi inovador, se a gente foi pioneiro em 1911, a gente continua sendo hoje, empregando as melhores práticas de ensino e aprendizagem. Tá, e com relação aos processos comunicacionais, né, que é diferente de uma corporação, numa instituição de educação, como que vocês pensam a comunicação? Por quais canais vocês conversam tanto com o público interno, que são os alunos, os colaboradores, e aí tem TVs em pontos externos também, né? Pelo fato da escola ter um público bastante vasto, né, em números mesmo, são, como eu disse, 4.500 alunos, o que representa praticamente, entre pais e mães, 10.000 pessoas, 10.000 adultos responsáveis pelos alunos, e um público interno de funcionários de cerca de 1.000 pessoas. É uma vila, né, uma pequena cidade que a gente tem realmente esse desafio diário de comunicar assuntos dos mais diversos possíveis para esses diferentes públicos, né? Desde os associados, os conselheiros da escola, a diretoria executiva, a diretoria educacional e pedagógica, até o corpo de professores, que são cerca de 600 professores, e um público todo administrativo, que a gente está falando de um público que é muito diverso no sentido de que eu estou falando assim com todo o pessoal, por exemplo, da limpeza, da segurança, da faxina, do almoxarifado, do marketing, dos eventos, de compras. Então são públicos com necessidades muito distintas e com formas de se comunicar também muito distintas. Então a gente entende que o desafio hoje é a gente tentar manter o mais integrado possível esse processo, sem deixar de lado a necessidade de cada público. Então por isso que hoje a gente tem algumas ferramentas, alguns canais de comunicação para falar com esses públicos que são muito estratégicos. Em algum momento a gente tem que generalizar esses públicos para colocar em algumas caixinhas, né? Então a gente está falando de diretoria, a gente está falando de familiares, a gente está falando de alunos, a gente está falando de público interno e a gente está falando de possíveis novos pais, novas mães, novas famílias, que aí a gente está falando de um público externo mais amplo, né? Então a gente tem que entender também que esses diferentes públicos, eles consomem em velocidades diferentes o conteúdo, a comunicação, consomem por meio de canais diferentes, plataformas diferentes, ou às vezes a mesma plataforma com uso diverso. Então é bastante complexo, assim, é um desafio diário a gente comunicar todo tipo de coisa que você possa imaginar. Dentro desse contexto de um público tão diversificado, a gente obviamente são assim, ferramentas básicas online e offline. Então a gente tem, como qualquer empresa, continua tendo um mural de avisos, continua. A gente faz cartaz impresso, mas a gente tem o uso de algumas ferramentas bem interessantes. Então a gente tem um aplicativo, né, customizado, que nossa própria equipe de TI criou esse aplicativo aqui dentro. Então é um aplicativo que a gente se comunica tanto com pais quanto com funcionários, e também com alunos, né? A gente tem uma intranet, um home Dante que a gente chama aqui,
onde tem um acesso restrito a vários tipos de informação, seja de interesse do pai, seja de interesse do aluno, seja de interesse do funcionário, informações de RH, né, que dizem muito respeito aos funcionários, ele encontra ali. Então tem esse ambiente virtual. E como a gente é um espaço físico muito grande, a gente entendeu que seria interessante fazer uso de algumas ferramentas como a televisão, por exemplo, né? As televisões instaladas em locais estratégicos. Então a televisão hoje para a gente é uma ferramenta bem estratégica porque ela está posicionada de acordo com esses públicos, né? E de acordo com os espaços que esse público frequenta dentro da escola. Então, por exemplo, a gente produziu um totem vertical. O Dante é interessante porque a gente é autossuficiente em vários quesitos, assim, né? A gente tem um poço artesiano aqui dentro, a gente tem uma marcenaria aqui dentro da escola. Então, com a nossa equipe maravilhosa da marcenaria, a gente produziu um totem de madeira aqui dentro, adesivou aqui dentro e instalou a TV vertical. E a Project dá essa opção, né, do sistema colocar a programação na posição vertical. Então, na entrada principal, a gente acabou de inaugurar um totem com informação que pra gente é muito valiosa, que são nossos aprovados no vestibular. O Dante tem essa tradição de um ensino humanístico, mas obviamente que a gente tem uma pegada forte no vestibular nos últimos anos, então a gente teve um número de aprovações recorde, então a gente tem que expor esses números para o pai que está chegando na escola, que não sabe, seja para o pai dos mais novinhos, né? Porque o nosso pai, a maioria dos pais e mães que colocam os filhos aqui na escola, a intenção deles é que o filho ou a filha fiquem até se formar, até o terceira série do ensino médio. Então é importante para que essas famílias dos pequenininhos saibam que o Dante está com um desempenho muito bom nos vestibulares. A gente produziu esse totem vertical todo especial para pôr logo ali na entrada, ao mesmo tempo que, por exemplo, em alguns locais como o refeitório, que é para o público interno, para os funcionários, a gente tem uma televisão com a programação aberta. E ao lado dessa televisão a gente coloca uma televisão nossa, com a nossa programação interna, e aí é só o equipamento na horizontal mesmo. Então depende muito da localização do público e da informação que a gente quer dar, mas a gente com certeza faz essa variação, inclusive de posicionamento de equipamento e tudo mais. Legal. Você pode falar quais outros ambientes vocês, além do totem de entrada, ali da sala de recepção? Para o nosso público interno, a gente tem as televisões localizadas assim, bem estrategicamente, então o relógio de ponto, né, onde os funcionários entram e saem, tem uma televisão bem posicionada ali para esses mesmos funcionários no refeitório, né, onde a maioria faz seu almoço, lanche, tem um equipamento dentro do refeitório. Para pais, para mães, para familiares, para visitantes, a gente tem a recepção principal na Alameda Jaú. A nossa entrada na Alameda Casa Branca, a gente tem 4 portarias na escola, né? Porque a escola está num quarteirão, então cada lado do quarteirão tem uma entrada. A Alameda Casa Branca é uma entrada muito importante porque é educação infantil, então os pais pegam os filhos e devolvem os filhos ali na portaria, né? Na medida que na Alameda Jaú muitos alunos já vêm sozinhos. Então ali na Alameda Branca também é importante estrategicamente ter um totem. E da mesma forma a gente tem um totem, uma televisão, uma programação específica para alunos do ensino médio, porque a gente entendeu que existia um arcabouço grande assim, de informação sobre vestibular, preparação para vestibular, para Enem, socioemocional, como eles se cuidarem da saúde, do corpo, mais um público mais velho, né, alunos já de 15, 16, 17 anos. E a gente pensou em algumas programações específicas para esses alunos também. Então foi um projeto bacana, porque a gente só estava falando com funcionários ou com público externo. E a gente entendeu que esse canal funcionaria bem com alunos também. A gente acabou de inaugurar esse totem, que é um totem vertical também, para falar com alunos do ensino médio. Com relação a esse público do ensino médio, principalmente numa informação mais focada em vestibular, em desempenho, em estudos, e também principalmente socioemocional, que a gente está falando de um público que sofre muita pressão, né? Um público que muitas vezes está numa idade que se vê obrigado a decisões muito grandes na vida, né? Então esse canal ele é muito interessante e a gente, nesse sentido, né, de poder falar com esse público por meio de uma televisão, a gente está falando de uma geração super acostumada às telas,
mas acostumado às telas talvez num lugar de tocar nas telas, né? E o interessante ali, o desafio, é a gente criar uma comunicação muito rápida, muito enxuta, visualmente muito atrativa, muito atraente. E realmente assim, na base das pílulas de texto, textos muito curtos. Então, você tem vestibular esse fim de semana? Dicas rápidas aqui de como se preparar. Sempre a gente coloca um QR Code, não tem jeito. Vários alunos vão lá, vão escanear, depois com calma eles vão olhar o conteúdo. Mas realmente ali é um canal que esse público ele vai bater o olho, se no que ele bater o olho ele não se interessar, você já perdeu a informação. E a gente conta muito com o apoio do pedagógico, né? Porque o pedagógico nos traz esse conteúdo robusto, né? Do que a gente precisa comunicar para esses alunos que estão nessa situação de efervescência, de ansiedade. E enquanto marketing a gente tem que fazer um filtro e enxugar o máximo possível aquela informação e ainda tornar essa informação atrativa, né, como eu disse. Então acho que o desafio é esse, assim, da parte de visual, de conteúdo, de frequência. Às vezes a gente faz uma comunicação muito parecida, por exemplo, para familiares e de repente a gente opta por deixar uns 2 ou 3 segundos a mais. É muito interessante essa questão geracional, até a rapidez da leitura, né? E às vezes com esse público mais jovem, com os alunos, a gente às vezes deixa uns 2 segundinhos a menos e faz uma baita diferença. Essa é uma boa estratégia e funciona muito bem. Você entender o seu público, estudar o seu público e como a comunicação vai poder impactar assertivamente o público que você quer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, vocês estão usando bastante QR Code, né? A gente não tem como fugir do uso de QR Code nos materiais, né? Mesmo porque a gente tem a intenção grande de diminuir o uso de papel, de impressão. Então, de repente até para materiais institucionais, um folder, um catálogo da escola, a gente faz um material menor em papel e coloca um QR Code ali e a pessoa escaneia e vai ler o conteúdo completo. Isso para tudo que a gente faz hoje, assim. A gente coloca uns conteúdos na televisão. A gente sabe que para a TV a gente não pode colocar textos muito longos, então a gente já põe uma chamada ali, o QR Code, e a pessoa já tem a opção de acessar aquilo de uma outra forma. A gente manda e-mail às vezes com QR Code. Obviamente que a gente sempre opta pelo link, né? Conteúdos que já são online, já estão embedados no site, alguma coisa nesse sentido. Mas cartaz, e-mail marketing, qualquer comunicação visual que a gente tenha hoje, eventos internos, festa junina, né, que é um evento grande aqui na escola. Às vezes a gente tem evento que tem comida, tem refeição aqui dentro, então o cardápio, o menu completo a gente coloca um QR Code. Não temos como fugir, né? Não é uma opção nossa não usar o QR Code mais hoje em dia. Que bom. Aí para finalizar, eu queria que você falasse sobre a plataforma de gestão. Olha, em relação ao uso da plataforma, a interface dela nos agrada muito, acho que o uso realmente é intuitivo. Tem algumas formas de usar a ferramenta, a plataforma, que facilitam muito o dia a dia, né? Então, por exemplo, a questão dos avisos, quando tem coisa nova, que alguém imputou algum conteúdo novo, você tem que ir lá e aprovar. Você gera ali um campo de preenchimento de conteúdo, de imagem e tal, e aquele link você manda para a pessoa que tem que colocar o conteúdo, né? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem o Museu de História Natural aqui dentro da escola, e o Museu de História Natural é um dos assuntos que às vezes entra como curiosidade na nossa programação. Então, às vezes o pessoal do museu, eles têm como entrar na interface que a gente criou para eles e de uma forma muito intuitiva preencher ali, como se fosse um quiz, alguma coisa, né? Você sabe quantos animais temos aqui na escola? Coloca as opções, põe uma foto, publicar. E isso entra pra gente pedindo a nossa aprovação, né? Então, assim, pelo menos o uso da ferramenta aqui na nossa equipe, ela é uma ferramenta que funciona muito bem mesmo. E nesses anos de parceria é uma ferramenta estável, né? A gente teve raríssimos momentos assim de que a gente precisou de algum apoio técnico, ou de estava alguma coisa fora do ar, assim. Eu acho que a ferramenta, como eu disse, ela é ótima, ela está redonda, ela está pronta para ser planejada e usada. Legal.
Adriano, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela entrevista. Eu que agradeço. Muito legal saber como a TV corporativa também pode ajudar instituições como o Dante Alighieri. Se você gostou desta entrevista, entre no nosso site Histórias de Sucesso e acompanhe outros cases de sucesso. Tchau, até a próxima!